Começando mais um episódio do Quem Sabe Pode. E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Estamos no TikTok, Instagram, Spotify, YouTube e, claro, na TV+. E para começar esse episódio incrível, vamos começar com os nossos incríveis e maravilhosos patrocinadores, que como nós acreditam que informação é poder e quem sabe pode. Neo Estilo, loja de uniformes de Curitiba, os melhores uniformes. Farmácias Rede Saúde de Guarapuava e região. Rô, recebeu o seu combo da semana? Gente, Rodrigo e Lari, obrigada. As vitaminas. O colágeno principalmente, né, Rô? Incríveis, incríveis. Casa Perini, servindo nossos convidados. Você sabia, Rô, que a Casa Perini foi eleita o quinto melhor vinho do ano de 2017? Ainda bem que eu tenho você pra me falar essas coisas, porque informação é poder. É poder. Gente, e com certeza para servir os nossos convidados, confeitaria sem açúcar. Esses doces incríveis. Porque dá pra ser feliz sem açúcar, com confeitaria sem açúcar. Claro, Gil, os doces são impecáveis. Gil. Você caprichou. E aqui, mantendo a nossa reeducação alimentar, os doces sem açúcar, os nossos convidados, e nós agradecemos. Esther, a nossa personal chef, também fez um petit four, especialmente para os nossos convidados, um petit four light. Esther Sullivan. Obrigada, Esther. Delícia, Esther, gente. A gente ama por você, favor, Esther. à vontade. Não é carne, mas tá bem gostoso. Com certeza, gente. E para começar o episódio de hoje, os nossos convidados são mais que especiais. Eu e a Rô somos apaixonadas por churrasco. E você? E não podíamos deixar de trazer na mesa do Quem Sabe Pode os proprietários da mais renomada boutique de carne de Curitiba, a Boi & Beer, um conceito diferente de açougue, ou melhor, de açougue moderno, que une duas paixões de muitos brasileiros, a carne e o chopp. Nesse modelo de negócio, você pode comprar a carne, degustá-la com acompanhamentos, beber um chopp e se reunir com os amigos. Será que esse formato de açougue vai chancelar uma nova era para os amantes da carne? E para entendermos de toda a dinâmica e o sucesso da Boi & Beer, hoje iremos conversar com o casal Alessandra Spreia e Nastácia, que estão à frente desse açougue moderno de origem curitibana que já conta com 7 anos de funcionamento. Como será que essa ideia inovadora começou? Quais foram as dificuldades enfrentadas? E como se tornar um mercado atraente frente a tanta concorrência? Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigada. Nós somos muito fãs da marca, né, Ana? A gente estava conversando até agora, na nossa reuniãozinha prévia, que toda vez que a gente finaliza as nossas gravações, aonde que a gente vai, Rô? Porque a gente tem fotos. A gente tem fotos. Aonde que a gente vai, Rô? Boi & Beer, toda vez. Ai, meu Deus. Chopp pra dar uma relaxada. E comer uma carninha. É surreal. Vocês estão de parabéns, gente. Obrigada, a gente fica muito feliz com essa, né? Como é que eu te posso falar? Com essa... De mulheres indo lá também. Com certeza. Falando de mulher que gosta de comer carne e tomar um chopinho. É legal também, né? Não, é ver legal. Isso, né? E pra começar até a gente conversar, até que a Anastácia começou falando sobre isso, né, Rô? Como as mulheres estão entrando no conceito de consumir a carne. Sim. O que não era, até um tempo atrás, isso não era muito comum. Né? Como que vocês estão vendo hoje o mercado de consumo de carne, principalmente nessa boutique inovadora que vocês criaram? A gente sempre pensa na carne, né? Pensando na mulher, você pensa na carne do comprar o açougue do dia a dia, aquela carninha, aquele bifinho para fazer em casa e no dia a dia. E hoje a gente vê essas mulheres escolhendo a carne do churrasco. Né? Elas vão lá e já sabem escolher uma picanha, já sabem os cortes, né? Os cortes. Eu confesso que antes do Boi & Beer eu sabia muito menos. E tinha menos contato com as mulheres. Mas hoje a gente vê que muitas mulheres se interessam por aprender a fazer churrasco, por comprar o churrasco e para comer o churrasco lá. Né? A gente vê muitas mulheres, grupo de mulheres, final de tarde, um happy hour. Vamos no Boi. Vamos, porque o ambiente é incrível, o ambiente é acolhedor, né? Não é um açougue. É isso, essa é a minha curiosidade. Surgiu como uma ideia de açougue? Então, surgiu. Na verdade, já quando a gente montou, eu e o Elcio, que somos os sócios que fundaram a casa, a gente pensou no público masculino. Eu imaginava que fosse tantas mulheres na casa.
Porque a ideia era, a princípio, um açougue, que com 4 meses acabou virando um restaurante, né? Nós fizemos todo o plano de negócio da casa foi feito em cima do açougue. Então a gente fez uma proporção de 70% açougue e 30% era um bistrô, não era nem um restaurante na época. Não, tinha 20 lugares, isso, né? Era bem pequeno no começo. 5 meses de 4 lugares. E já no primeiro trimestre de casa, assim, nós já compramos mesas, bistrô para pôr pro lado de fora. Nós tínhamos uma mesa na frente, que é uma mesa desse tamanho, mais ou menos. Tá até hoje. Tá até hoje. Que é uma mesa expositora. A ideia era expor sal, temperos, grelhas, para expor produtos de açougue, porque a gente tinha certeza que o açougue era o que ia estourar, ia arrebentar. E, para surpresa nossa, em 3 meses a gente comprou mesa, comprou cadeira e começamos a sair de dentro da loja. Colocamos mesa fora, nós tínhamos um vizinho que trabalhava até as 18 horas, que era uma loja de sapato. E vocês compraram, né? Vocês ampliaram o ambiente. Depois de 1 ano nós compramos essa loja, mas no princípio ele fechava às 18, a gente montava várias mesinhas em volta na frente do Boembeer, o primeiro ali na Mercedes, e tocava o restaurante. E só daquela mesona que era de expositor, ela era uma mesa comunitária. Então, como ela era uma mesa muito... compartilhada, desculpa. Como ela era uma mesa muito grande... A gente, às vezes, tinha um casal, chegava, mas eu quero muito comer. Ah, não, tem 2 lugares, mas essa mesa aqui, se chegar mais pessoas, eu vou colocar mais pessoas aqui. E eu te falo, muitas pessoas viraram amigos por causa dessa mesa. Olha. E essa mesa ainda existe, né? Ainda existe, porque mas... tem as provoloneiras. Fui lá. Então é nessa mesa. Essa mesa era a grande mesa compartilhada. Que com o passar do tempo, até a gente ir pra loja do lado e depois pra outra loja, muito tempo a gente usou essa mesa. E até hoje tem gente que gosta de sentar lá. Né? A gente dá um jeitinho, né? Quando a família é muito grande e coloca todo mundo lá. E tem aquela história do curitibano não fala com ninguém. Mentira! Nós desmistificamos isso, porque o pessoal procurava até a mesa pra sentar. Não tinha mais essa... Mas você não acha que é porque o Curitiba já foi tomada por muita gente de fora? Ou você acredita que esse tipo de negócio cabe muito aqui em Curitiba porque o curitibano é um público seletivo, exigente? Porque é um açougue de luxo, não é um açougue como é um negócio mais elitizado. Você acredita que cabe aqui em Curitiba por conta desse público? Eu acredito que sim, mas eu acredito que com essa mistura, né, com o pessoal vindo de São Paulo, de outras regiões, até do mesmo exterior, eu acho que o público curitibano também está mudando. Tá, né? está mudando. Acho que está tirando um pouquinho dessa fama de metido, mudou bastante. Mudou. Mas continua sendo exigente, eu acho que essa coisa do exigente. E tem muita gente que fala, quando a gente fala de Curitiba, nossa, mas vocês já abriram 3 lojas em Curitiba, quando você fala fora do Boembeer. Então você deve ser bom, né? Porque o povo de lá é chato, Olha né? que legal. Não, com certeza. Então se você fez um negócio de sucesso em Curitiba, você pode ir pra qualquer lugar. Não é bem assim, mas já deixa a gente animado, né? Não, mas com certeza, eu posso dizer assim, porque a minha família, eu sou do interior, então assim, a minha família, ela era de fazer churrasco todo final de semana. Então, hoje eu consigo identificar se a carne é boa e não é. Consegue. É surreal, gente. Eu sei se o sabor é bom ou não é. E toda vez que eu vou na Boembeer, é muito Eu bom. acho que isso é de coisa do interior, porque eu também sou do interior e eu também consigo identificar Não, quando gente, a carne é boa. Ana, eu sinto um gosto a gente vai muito, olha, falando agora, a gente vai muito em espeto corrido. Quando a gente tem reunião em São Paulo ou em qualquer outro lugar, amigo, vamos aonde? Vamos no espeto corrido. E aí a carne tá vindo, ela fala, essa carne não é boa, não tá com uma carne. Eu falo, como que você olhou pra carne e você sabe? Daí ela fala, eu sei, você vai ver. E a gente vai fazer uma audiência fora. E eu comi a carne e falei, Ana, você tinha que ser o quê? A gente teve um episódio que a gente foi pra Ponta Grossa. De rodízio. Eu tinha uma diligência pra fazer em Ponta Grossa. Daí a Rô falou assim, vamos aqui nessa churrascaria. Eu falei assim, viu? Você quer ir aqui? Quero. Eu falei, vou te falar. Você vai quebrar a cara. Não, mas eu quero, disse que é boa. O que aconteceu? Então, assim, a gente já sabe identificar, olhar pra né? carne. Porque a gente já tem um olhar, já é de uma criação, né? E é claro, talvez, eu aprendi isso muito com meu pai, com meu irmão era veterinário, o meu pai tinha sítio, então a gente presenciou
tudo isso, né? A gente vivenciou tudo isso. Mas algo que eu queria muito perguntar para vocês, que eu acho que... Eu sei que vocês têm um cuidado muito com a escolha das carnes, com os fornecedores dos produtos, porque a gente vê que é de extrema qualidade. Um dos sócios de vocês é o Vitor Bourguignon, que é um dos vencedores do MasterChef 2017 e 2019. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor. De 2019 e eu vi 2017 também, não? Ele participou, Ele só participou. cortou o Ele foi dedo, participante. Ah, é verdade. e daí ele voltou na revanche. no E MasterChef venceu. Revanche. Venceu. Ele é um dos sócios de vocês. Qual que é a participação dele hoje dentro do Boy & Beer? Hoje, na verdade, ele entrou com a gente em 2019, exatamente na na época. pandemia, 2019 para 20. Quando ele estava participando do E programa. Vocês olharam pra ele e falaram, eu quero esse chefe Ele já aqui. era nosso eles parceiro. eram amigo. Ele já dava os cursos de churrasco no Boy & Beer, porque como a gente é um açougue moderno, o que um açougue moderno faz? Faz curso de churrasco, né? Faz jantar com chefes renomados. E ele começou a trazer os participantes do MasterChef para fazer jantares com a gente, começou a fazer curso de churrasco e teve match, assim. E cada vez que ele ia lá, ele observava, porque veja, nenhum de nós, sócios, fundadores, é da gastronomia. Então, nós tivemos uma grande ideia, muita boa vontade, uma expertise na gestão. Saber como a gente quer ser atendido, Como consumidor, a gente tinha. Mas faltava aquela polida, assim, aquela coisa assim, quem é que vai cuidar na cozinha? Quem é que vai dizer que isso aqui tá bom tem mesmo? know-how pra olhar E os quando a gente produtos, viu, né, que a gente estava se transformando em um restaurante, o Vitor muito próximo da gente, por que não? Convidar ele para ser sócio e ser o responsável pela nossa cozinha. Foi né? muito bacana, nós convidamos ele antes dele Antes ser dele campeão. ser campeão. Foi o match perfeito, né? Viu? Nossa, vocês confesso foram que quando ele muito. ganhou foi... Mas foi antes. Foi então, antes. assim, só porque ele foi campeão do Não. MasterChef, não, foi antes. E ele cumpriu muito com a palavra, a gente tem que dar méritos pra ele, porque ele saiu daqui pra ir fazer o programa na Band sem assinar com a gente. Com contrato Só na palavra. Com minuta, a gente já tinha feito um minuto, a gente já analisava Tá. as minutas, só que como foi um convite meio em cima da hora, ele foi pra São Paulo pra gravar o programa e não assinou. E ele voltou de São Paulo campeão. Então ele poderia, se ele quisesse, ele poderia. meu passe agora Ele poderia. Meu passe vale mais agora. E não, ele veio e assinou com a gente. E ele trouxe brilho pra vocês, Com né? certeza. Sendo campeão. Ele Hoje trouxe notoriedade. A gente não vê problema nenhum em falar, vamos no restaurante do Vitor Bourguignon. Pra nós não tem problema nenhum. Somos os fundadores e tal. Porque poderia assim, putz, eu montei o restaurante, fiz tudo. Pra falar que o restaurante é do Vitor? É do Vitor, né? É do Vitor, Não, é um Vitor. negócio de sucesso. Eu estudei sobre vocês estão em expansão. Ou seja, expandir em tempos de crise financeira, vamos falar sobre isso, né, gente? E no nosso país que tá difícil, né? Como que vocês conseguem essa façanha? E a gente ousou, né? Isso, eu ousadia. costumo falar, porque logo nós inauguramos em 2018. Em outubro de 2019, nós compramos a operação, né? Não foi bem uma compra, mas a gente meio que tomou conta ali. A gente fez Comprou, um acordo. teve um valor envolvido. E outubro de 2019, a gente inaugurou o espaço quase com a Pandemia? comemoração. Não, foi com a comemoração do Vitor campeão. Lembra? Ele 2019. fez a comemoração lá. Em março de 2020, a Veio a pandemia. pandemia. A gente tinha acabado de inaugurar Isso, o espaço novo. Isso foi o espaço novo, vocês dizem no Juviver? Não, a loja própria- mesmo. que Eles aumentou criaram a loja, ainda. né? Ah, ali loja. no Mercedes. Ali no Isso, Mercedes. ali. E a gente já tinha assinado o contrato para a construção Da da loja. loja Gente, do eu fui Cabral. na loja de Ai, do vocês de Cabral, máscara. perdão, do Eu Cabral. lembro quando vocês inauguraram, eu fui de máscara. A Melissa me falou e eu fui lá e era plena pandemia. E quando a gente assinou com o Cabral e veio a pandemia, nós ficamos 6 meses com a loja fechada. Gente. Restaurante fechado. A gente, Com todo o investimento, tudo. Nós tipo, com fomos um contrato assinado lá, Isso, com a o loja restaurante- recém-aberta aqui. O restaurante a expansão. fechado e a nossa única fonte de renda era delivery, que a gente não tinha. Porque a gente, Porque tinha naquele acabado momento, de- sim. a gente não acreditava muito no delivery de carne assada, né? Sim. Então a gente criou um delivery, logo que veio a pandemia, a gente sentou, precisamos fazer alguma coisa, porque nós vamos fechar. Daí nós fechamos o restaurante, em 30 dias nós definimos e criamos um cardápio Pro para delivery. delivery e E não mandamos ninguém E embora. não mandamos ninguém embora. Só que Ninguém. nós, como nós somos açougue também, e açougue é uma atividade essencial, nós pudemos ficar o açougue aberto.
mas tinha toda aquela... Não podia entrar, a gente fez delivery de açougue no estacionamento, então... A gente fazia uns eventos de comida pronta, né? Entregava todo mundo mascarado. Gente, se a gente vocês sobreviveram à muito. pandemia, vocês sobrevivem a E qualquer coisa, não, né? e eu preciso falar uma coisa. Eu fui muito consumidora do delivery de vocês. Eu pedia muito sanduíche ambulante. Ambulante. Quando eu tava em transição, eu me mudei do Campo Comprido e fui pro Vista Alegre. E daí eu falei, meu Deus, aonde que eu vou pedir sanduíches aqui Não, e uma tal? delícia. E daí eu ficava acompanhando a obra da casa. E daí eu falava assim, nossa, Boembier, deixa eu ver. Ah, vou pedir. E daí ali era uma sequência, assim. Né? Eu pedi ambulante, daí tinha o tartar de mignon. tartar, Então aí que entra, você falou alguma coisa, que entra o Vitor, né? A gente não tinha steak tartar Ah, antes vocês do não Vitor. Nós tinham. tínhamos sanduíches, mas uma linha mais básica, né? Uhum. E quando o Vitor entra na sociedade, Ele mesmo muda. nós estamos em pandemia praticamente, esse cardápio de sanduíches foi todo renovado. Então o cardápio todo nosso de hambúrgueres é do Vitor Bourguignon. E eu, O steak tartar não existia. A gente tinha vocês gourmetizaram. gourmetizaram. Isso. Mas eu queria fazer uma pergunta agora pra vocês. Agora vocês acreditam no delivery? Sim. Ah. sim. Hoje ele é mais uma loja, né? Ele é parte integrante ali, fundamental. Hoje ele é uma quarta Sim. loja. Quinta, Sim. a gente tem o Cabral também agora, delivery, né? Mas a gente tem a loja do Barigui, a gente tem a loja das Mercedes, a loja do Cabral, E o os dois delivery do Boi, o delivery do Champagnat e o delivery do Cabral. Ele hoje funciona como uma loja. Não, e toda vez que a gente vai lá, a gente vive uma experiência. Que é o que a gente fala muito aqui no nosso programa, que a gente acha fundamental para qualquer negócio. Então, é desde a entrada, de como a gente é recepcionada, até o ambiente. E a minha pergunta é, vocês treinam esses funcionários? São funcionários que entendem do corte? Porque eles falam, né? Olha, Eles falam. Eles explicam ali pra gente como que funciona isso. Eu falei? Fala, Alessandra. Se me deixar eu fico falando. Então, na sem fim. verdade, nós somos em 4 sócios, né? O total no Boembier. Nós, daí tem outro casal que também é sócio, o João Artigas, que hoje ele é a pessoa que administra o Boembier, e o Vitor Bourguignon. E agora me fugiu meu raciocínio. E o treinamento das pessoas? Então, e o Elcio com o João, eles são de carreira, executivos de carreira na área de RH. Então, a gente tem, vamos dizer, 2 papas do RH dentro da casa. Então, a gente sempre investiu muito em treinamentos. De atendimento, treinamento de cozinha. E daí, com a chegada do Vitor, deu esse requinte pro pessoal, que foi Sim. saber falar sobre um T-bone, que você falou que você gosta, um Denver Eles steak, que têm são cortes mesmo. diferentes. Então, hoje cada um faz sua parte no treinamento, né? Os meus sócios a parte de RH, que é a questão de atendimento, a gente também na questão de atendimento, e o Vitor na parte de carnes. Não, o Alessandro vai na mesa cumprimentar. Não sei se é porque você conhecia o Alisson, Sim, ele foi na não, nós mesa. A vamos- gente foi quando inaugurou ali no Barigui. Barigui. Que tava incrível também. E ele foi na mesa. Então tem toda essa experiência para o cliente, né? De ser bem tratado. Porque isso faz muita diferença, principalmente para o curitibano. O curitibano preza a experiência. Eu sou muito tecnológica, assim, tá? Mas uma coisa que eu prezo muito e que eu adorei a tecnologia de vocês, que é a gente conseguir pedir no tablet. Ai, uhum. Eu achei sensacional, porque assim, a gente tava com a roupa pedindo as carnes e tal, daí eu falei, putz, eu vi aqui uma farofinha de ovo. Gente, farofinha de ovo Nossa, é do interior, maravilhosa. onde que você vai comer farofinha de ovo? A gente, farofinha de ovo, vamos pedir uma saladinha. Ele é um vendedor. Gente, ele é o melhor Ele é o vendedor. vendedor. Porque quando você espera o garçom vir te atender, às vezes você desiste quando ele demora. Se Ali você não. tem que ficar esperando ele pra pedir, ou às Isso. vezes só dele não vir, você já vai, não quer mais. Ai, não quero mais. Já Não, passou a fome. e você acaba pedindo mais do que você deveria Ah, com ou certeza. comeria, porque a gente se empolga. A gente sempre chega com muita fome, porque a gente almoça muito correndo. A gente sempre vai depois da gravação e a gente acaba pedindo um monte de coisa. A gente, meu Deus. Então, assim, a gente vê que vocês se preocupam com isso. E isso é muito legal, né? Então, isso faz a diferença dentro do negócio, né? E, assim, vocês estão inovando, vocês estão vindo de um processo de inovação. Qual que é o próximo passo agora? Boa pergunta. Próximo passo. Se vocês acho puderem que... falar, né? Claro, a gente, se a não gente for pode segredo, falar, né? A gente pode falar a parte que até a gente sabe, né? O próximo passo esse ano a gente não vai, já vou contar. Não tem loja nova no Boembier esse Mas vocês ano. acabaram de inaugurar no final Pois do é. ano passado. Mas é muito porque assim, a recente, gente né? senta pra fazer reunião, aí, onde é que mandou abrir? Tá assim. Só que esse ano a gente resolveu olhar pra dentro. Uhum. Como a gente preza muito pelo atendimento, pela qualidade e por tudo, a gente precisa olhar
para dentro da nossa operação, ver quais são os pontos positivos, quais são os pontos que a gente precisa melhorar. Não vou falar negativo porque eu não gosto dessa palavra. Os pontos que a gente precisa melhorar e aonde a gente quer chegar. Eu acho que a gente está nesse momento. Nós temos 3 lojas que a gente fala construídas com o nosso suor, porque a gente não tem investidor, são lojas próprias. A gente acredita muito no nosso conceito, a gente acredita no que a gente construiu, mas a gente precisa também entender como é que a gente vai expandir. A gente não parou e não vai parar, mas a gente precisa entender qual é o melhor cenário e qual vai ser o melhor momento. E isso a gente precisa entender dentro de nós. Hoje a gente já construiu uma loja no mall, no meio da rua. A gente já construiu uma loja do zero, que foi tijolinho por tijolinho, né? Não é tijolinho, né? Steel frame. Steel frame por steel frame. E a gente tem uma loja no shopping. Então, hoje... Os modelos possíveis de operação. São linguagens diferentes, rua, Nossa, né? isso! Na verdade, vocês já diversificaram, né? A gente consegue operar em vários cenários. Diríamos que nos possíveis, né? No cenário de mall, de shopping e de loja sozinha na rua. Então, hoje a gente entende os nossos modelos, a gente entende qual é o melhor modelo para expansão e a gente precisa ver como que a gente vai, qual que é o próximo passo. Pode ser mais uma loja em Curitiba? Talvez. Pode ser fora, pode ser isso interior. Que eu ia perguntar, se vocês a gente ainda planeiam. a gente não conseguiu fazer esse exercício. A gente contratou, né? Isso a gente pode falar, tudo, isso é importante falar. Tudo a gente contrata, porque eu acho que a gente não é bom em tudo. Certíssima. Ninguém é bom esse em é um tudo. ótimo ensinamento. Então, a gente não sabe tudo. A gente não sabia nada. Hoje a gente sabe muito, né? A gente aprende com o passar, né? Mas é importante falar que lá no começo, a gente não sabia nada. A gente contratou tudo. A gente contratou um chefe de cozinha, Exatamente. A gente contratou uma pessoa uma arquiteta para fazer. Uma arquiteta que fazia cozinha, restaurantes. Um chefe de cozinha que era de um curso bem famoso em Curitiba, não sei se posso falar, Centro Europeu. Claro, era chefe pode de cozinha falar, do Centro nenhum. Europeu. Nós contratamos. O que mais foi contratado? Contabilidade e RH. Que era só de restaurante. Eles só fazem serviço para restaurante. Então, como a gente não tinha conhecimento de tudo na área de gastronomia, a gente foi atrás de pessoas que faziam pro setor, né? Que eram bons nos setores. Vocês foram muito corajosos, porque vocês não tinham know-how nenhum. Vocês nunca Mas tinham. a gente gostava de carne trabalhar. e chopp igual vocês. Eu já tô até pensando, será que... porque e daí a gente foi se munindo e contratando profissionais que nos em tudo que a gente não sentia confiança. Ainda mais um passo, ó... Vamos segurar aqui. O que a gente fez, que foi o business plan, que era 80% açougue e 20% restaurante, não deu certo. Não deu, deu certo. E na verdade, isso é um grande ensinamento, né? O Ali sempre fala. Em um dos treinamentos com o Alexandre, o Bressanelli, que foi o chefe que montou o primeiro cardápio, ele perguntava assim pra gente, mas o que vocês vão ser? A gente, não sei. Daí um açougue com bistrô. Um açougue com bistrô. E a gente batia muito, que a gente ia ser no açougue. Muito bom, não sei o que lá. Ele virou e falou assim, não nadem contra a maré. Não queiram dizer quem vocês são antes mesmo de vocês existirem. É verdade. O público de vocês vai dizer quem vocês são. Nossa, que frase legal. Exatamente. E na verdade, a gente trabalha muito aqui no podcast sobre isso. Sim. O público vai dizer pra onde a gente vai. Pra onde a gente vai. Porque a gente faz planos e os planos nem sempre, quando você trabalha com o público, eles cumprem aquilo que você determina. E não adianta a gente remar contra. Não. Exato. A gente tem que ir. Às vezes a gente quer fazer determinada coisa, mas não é aquilo. Não. Sou boa em outra coisa, dei certo em outra coisa. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades. E eu acho que foi isso que a gente fez. Eu achei as ponderações de vocês muito inteligentes, porque às vezes a gente precisa parar, reavaliar e melhorar o que a gente já tem. Não ficar expandindo, porque daqui a pouco a gente começa a perder a qualidade. Exatamente. Né? E eu achei muito legal que vocês falaram de contratar pessoas experientes naquilo que fazem, porque tem um livro que se chama O Homem Mais Rico do Mundo, que ele fala exatamente sobre isso. Você pode não conhecer, você pode ter dinheiro e vontade, mas você precisa contratar aquela pessoa habilidosa naquilo, experiente naquilo, para que você possa ter sucesso. Porque é isso, a gente não sabe de tudo. Não. Sim, né? Aprender a escutar, aprender a voltar atrás, aprender a gente tem certeza que errou muito. Mas é errando que você aprende, né? Esse é o melhor ditado, né, gente? Nós ficamos, a gente fala assim, hoje a gente não fica 100% na operação. Mas nós ficamos 2 anos na barriga operação. No balcão. Com barriga no balcão. Mas tá certo. Pra aprender, porque ninguém tinha conhecimento nenhum. Tinha uma época que eu sabia fazer tudo que tinha na cozinha, hoje não.
E vocês sabiam lidar com o público? Vocês mexiam com o público? A gente gosta, eu acho que daí... A gente sabia como queria ser atendido. Eu acho que é isso que a gente passa para as nossas pessoas. E eu acho que isso é uma humanização do atendimento. Isso mesmo. Entendeu? Como é que você quer que seja atendido? Se chegou uma comida na sua mesa e ele disse que não tá boa, não tá. Ele não ia sair da casa dele, vir até aqui, para pedir uma comida que ele tava com vontade de comer para dizer não tá boa. Não tá boa. Não tá boa. Ele não tava bem, talvez não tivesse boa mesmo. A gente troca, o que eu posso fazer? Você quer um outro prato? Você quer a mesma? Era assim que você queria? Se fosse você no restaurante, você queria que o cara falasse, mas tá boa. eu acho que tá boa. Entendeu? Você não tem que achar. Quem tem que achar é o cliente. Então lá no Boembier, isso acho que é quase uma lei, né? É uma... E é mesmo. O tal do cliente sempre tem razão. E lá tem. Principalmente na gastronomia. Eu acho que Sim. não tem como se... Pode ser... Para você pode estar bom. Mas para o cliente às vezes não está bom. E é o paladar deles. Quem você tem que agradar é o cliente. Então essa é uma premissa nossa que a gente leva muito a sério. Qual que é a maior dificuldade hoje de vocês no ramo? Não vamos dizer assim, na Boembier, mas no ramo como um todo, assim, no empreendedorismo, que vocês veem como ponto assim, puxa, aqui... Vai falar a mesma coisa, vai falar pessoas. Mão de obra. É muito difícil. A concorrência é grande também, porque nós temos em Curitiba, não tenho o número exato, mas é mais de 500 restaurantes, com certeza absoluta. E todos sofrem da mesma dor? E todos sofrem da mesma dor. Até falando em mão de obra, tem um negócio legal que a gente fez também, que eu acho que vale a pena falar. Quando a gente foi abrir as 2 lojas novas, tanto do Cabral quanto do shopping, nós fizemos uma parceria. No primeiro ano, nós bancamos uma parceria com o Senac e criamos um curso específico para gente. Então, nós formamos 40 pessoas em atendimento, junto com o Senac, e dessas 40 pessoas, 15... Nós absorvemos. 15 pessoas foram para a última etapa do treinamento, que daí é uma etapa dentro do restaurante, com a gente já pagando taxa para eles, né, pagando a diária deles, e desses 15 nós ficamos com 10. Mas o legal foi, formamos 40 pessoas, entendeu? Demos formação para 40 pessoas. E num primeiro momento nós bancamos esse curso, na primeira loja. Para a segunda loja, quando nós fomos no Senac, o Senac não nos cobrou mais. O Senac falou assim, agora para esse ano, nós vamos ser parceiro de vocês. Então, a gente formou de novo também, mas veja como é difícil. Esse último ano foi complicado. Nós formamos de novo entre 35 e 40 pessoas. Nós selecionamos 15 para ir para o restaurante. Sabe quantos apareceram? 4. Nossa, e aqui você computa isso, Alessandra? Por que você acha que não tem mão de obra? É até difícil a sua falar. Visão de essa visão de empresário. Não, aqui vocês podem falar. Eu acho que o governo assistencialista que toma conta hoje estragou um pouco a mão de obra. Porque por que eu vou trabalhar se eu tenho 1.000 e pouco... O trabalhar é registrado, né? Isso, porque se eu for registrado eu não tenho os benefícios. Então, por que eu vou trabalhar se eu posso ganhar a mesma coisa e trabalhar menos do que ficar fazendo bico, né? Fazendo taxa. E vocês veem essa enxurrada de funcionários, porque é uma enxurrada. Em todos os lugares que a gente vai, gente, a gente é atendida por venezuelano. Ai, mas eu sou eles são maravilhosos. A nossa cozinha é maravilhosa. Não, eu ia falar, e eles são maravilhosos. A gente até tem contato com uma prestadora de serviço que vai em casa, que é venezuelana, ela é maravilhosa. Massagista. Gente, é um tratamento tão diferenciado, uma pessoa que tá com tanta gana de fazer o trabalho dela, né? É impressionante, né? A gente vai em todos os lugares. Primeiro que o trabalho dela é impecável. A educação, ela vai uniformizada. Nath, um beijo pra você. Ela vai uniformizada. Ela fica 1h30. 1h30. Ela vai de carro, ela leva o massageador, ela leva não sei o quê. Ela te trata super bem. Uma experiência, ela proporciona uma experiência. Ela proporciona uma experiência, gente. Vocês não têm noção, sabe? E assim, eu até converso com ela, falo, Nath, me ensine algumas coisas em espanhol. E a gente troca, ela até me ensinou algumas coisas do governo, né, como que funciona. Então, a gente vê que tá vindo muitos venezuelanos buscarem oportunidade no Brasil. E eles vão tomar conta, gente. Qual que é a experiência de vocês com esses funcionários? A cozinha é Venezuela. Nossa cozinha hoje fala espanhol. Nossa cozinha é bilíngue. Porque hoje o meu chefe é brasileiro, formado pela casa. Formado com a ajuda do Vitor. Ele começou como auxiliar de cozinha e hoje ele é o chefe das 3 unidades. Hoje ele é o chefe, nós demos formação para ele, ajudamos na formação dele. E só que
70% da minha cozinha hoje é formada por venezuelanos. 70%. E eles são incríveis. Felizes. Pontuais, dedicados. Isso, felizes. Felizes. Tem um que canta ópera. Que todo encontro a gente vai assim, canta. E são formados, eles têm uma formação Tem. muito melhor que a gente, né? Eu não sei, a Venezuela pode ter todos os problemas que eles têm com política, mas a educação deles é muito boa. É muito boa. Eu tenho engenheiro mecânico, eu tenho engenheiro agrônomo, eu tenho farmacêutico, tenho várias profissões que eles vieram para cá, porque lá não tem vaga, não tem oportunidade, e eles vieram para cá para trabalhar em gastronomia. A nossa história com a Venezuela, com venezuelanos, começou lá no primeiro ano, lá em 2018. É o Gleber, né? E é muito bacana de contar. Ele veio com uma mochilinha, nós fizemos toda a parte de contratações através de uma agência, né? Colocamos as vagas, tal, contratamos... Tá vendo? Porque a gente não sabia como contratar. Contratamos uma agência para contratar pessoas. Para contratar pra gente. Uma parte veio, na época tinha o bar da Brahma, tinha fechado, tinha algumas pessoas que estavam disponíveis, então começou e nós estávamos, já tinha aberto a loja, e nós estávamos ali sentados, eu e o meu sócio não tinha chego, estava eu e o gerente, o Vitor, e a gente conversando, de repente chegou um menino de mochila, entregando currículo. Um papelzinho impresso, entregou o currículo. Uma cara tão boa, sabe? Eu falei assim, espera um pouquinho que o meu sócio que faz a entrevista tá chegando, e ele já aproveita e já faz entrevista com você. Ele está até hoje comigo. Ele é formado em engenharia mecânica. Ele começou como auxiliar de cozinha, hoje ele já é um dos assadores da casa. Olha que legal. Não, eles são ávidos. E já trouxe a família toda, né? Isso, o bacana é que ele já veio, quando ele veio só ele. E, na verdade, a história dele começou em Manaus. Ele trabalhou 2 anos no restaurante em Manaus. Ele veio para Curitiba sozinho, depois ele trouxe família de Manaus para cá. Hoje ele já tem um restaurante com comida venezuelana aqui em Curitiba. Uma lanchonete, não um restaurante. Veio o irmão, veio os pais. Olha o que ele oportunizou para a família, né, gente? Esse é engenheiro mecânico, né? O Gleber é engenheiro mecânico. E é muito importante falar, na questão da Venezuela, que muitos, né, nós ajudamos a trazer as famílias, né? Às vezes emprestando dinheiro, às vezes com papel, às vezes encaminhando para o órgão responsável para trazer as famílias, mas a gente ajudou muitos, né? Ajudamos. Então, eu tenho um amigo que veio da Venezuela, tá precisando muito de trabalho. É seu amigo? Você acredita nele? Então venha. Então, assim, é uma família. Teve um dos finais de ano, né? Que a gente fez uma homenagem para todos eles. Eu choro, sou a pessoa que chora. Mas eles choravam. Mas é emocionante mesmo. Eu fico admirada com vocês estão de parabéns. Porque são pessoas muito choravam sofridas. Porque, além deles estar aqui, eles não têm nada. Sim. Entendeu? Que eu juro por Deus, eu não sei se eu largaria minha família. Entendeu? Eu não sei se eu largaria meus filhos um dia atrás de alguma coisa. E a hora que você homenageia ele, você fala da história, pra eles isso é muito gratificante. E a gente não faz porque a gente quer um retorno. A gente faz porque a gente é humano. Porque eu digo que o boembeiro, a gente pode falar, o boembeiro é humano. Entendeu? As pessoas, seja no atendimento ou seja nos nossos funcionários, eles sempre estarão em primeiro lugar. A gente erra, às vezes, né? Faz uma coisa, mas a gente erra tentando acertar, porque o fator humano, nós não existiríamos se não fosse eles. Por mais que a gente teve uma boa ideia, a gente tem uma carne maravilhosa, a gente teve dinheiro para construir, mas se não fosse por eles, a gente não ia ter ido para frente. Não se perpetua nada sem pessoas, sem valorizar as pessoas. A gente não deixa nada. Eu chorei. Não, é incrível. A gente não isso que faz você tá nada falando. sem ajuda de pessoas. Eu não seria 20, o Ali. A gente ficou 2 anos lá. A gente sabe o que é ficar 12 horas ali de manhã atendendo cliente chato. Muitos são legais, a grande maioria, mas tem chato. Entendeu? Você tem que falar. É persistência. Hoje a mão de obra é a nossa maior dificuldade, mas é o nosso maior patrimônio. Dentro da empresa, sem dúvida nenhuma. Sem eles, nada teria acontecido. Sabe que eu até ia falar isso para vocês. Primeiro eu ia falar dessa questão do cliente, que vocês falaram bastante, e eu ia abordar isso dos funcionários, porque os funcionários, eles são, na verdade, o nosso maior patrimônio, né? Sim. Porque sem funcionário não adianta vir cliente. Não adianta. Né? A gente é uma engrenagem, a gente não consegue funcionar. Não funciona, né, Rô? E essa valorização dos funcionários transborda no atendimento do cliente. A gente sempre foi muito atendido, os funcionários são muito felizes, né? A gente vê que os funcionários estão felizes trabalhando lá, atendem bem, transborda. Então é isso, é bem isso que você falou. Ninguém trabalha sozinho. Fazer eles ter amor à empresa é um negócio bacana, que a gente tenta fazer para eles é isso. A gente tem um programa dentro do Boi que chama DNA Boembeer. Então todo... Tem problema, Tem problema. Só desligar. Bom dia.
Tudo cliente. Primeiro atrasado, bom dia. Então, todo o funcionário que entra no Bom & Beer, ele passa por um treinamento que é chamado DNA Bom & Beer, que é dado hoje, antigamente por nós, sócios, hoje os próprios gerentes que repassam esse DNA. Então, todo funcionário que entra, ele tem, você falou da questão do treinamento, ele passa pelo DNA, ele aprende a lidar no tablet, como é, porque tem pessoas que têm dificuldade, né? Os mais jovens têm mais facilidade com a tecnologia, mas meu pai, por exemplo, se ele chegar no restaurante, ele não vai conseguir pedir no tablet. Sim. Então, ele tem que ter essa sensibilidade, ele tem que ter esse treinamento para perceber que a pessoa não precisa pedir ajuda. Ele tem que perceber que a pessoa está com dificuldade para fazer o pedido e já ir lá e auxiliar a pessoa a fazer. Então, tudo isso, todo esse treinamento fazem parte do Veja, DNA gente, Bom & a gente Beer. olha o negócio de fora, né? Acha que é tão fácil. Pensa dessas né? peculiaridades. A gente tem até um tablet maior agora. São muitas Um tablet um minúcias. pouquinho maior para as pessoas que estão com A gente dificuldade não de tem chegar. dificuldade com chegar de perto. Eu sou Daí na uma loja do moleque, shopping ele fica meio pô. escondido, mas a gente começou a perceber, mas é pequenininho essas diagramas, nós aumentamos um pouquinho. Mas Não, são tantas particularidades que a gente vai ter que fazer o episódio número 2. Mas com certeza. Do laço. Com do certeza. laço. E, na verdade, eu queria, assim, perguntar pra gente fazer o nosso fechamento. Hoje vocês têm a Bom & Beer, que são os restaurantes. O que mais a Bom & Beer oferece hoje? Os cursos? Os cursos, o delivery, o Bom & Beer em casa. Sabia que tem Bom & Beer Então, at isso que a gente home? precisa saber. O Bom & Beer, a gente tem um serviço de atendimento do Bom & Beer at home, que a gente atende eventos, aniversários, só que por que a gente não divulga, né? Pode falar assim, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, mas quem vai fazer o Bom & Beer em casa são os nossos funcionários das lojas, porque os nossos clientes pedem que eles vão. Entendi. Eu não adianta eu fazer um super, uma outra empresa, porque o meu cliente, ele quer, o meu cliente quer e nós queremos que ele tenha experiência em casa a mesma Entendi. que ele Então, tem no Bom & Beer. leva as tábuas. Isso que vai o esquenta as assador. tábuas, Vai o vai o assador. assador, vai o garçom. Ele Então, escolhe o leva- cardápio é. e tudo do boi. Assim. Gente, Então, vocês ele têm parece muitas que tá no ideias boi. boas. Mas aí Essa vai, ideia- qual que é a quantidade mínima de, por exemplo, de pessoas que tem que ter pra ir a Bom & Ou Beer não em tem casa? quantidade? Não tem quantidade mínima. O que difere de de poucas pessoas e muitas pessoas é o preço. Quanto mais pessoas, o custo, Porque obviamente... tem todo um arsenal que fica ele tem que menor. A levar, parte né? fixa do custo ali se reduz, se levar 30, 40 pessoas, Claro. acaba reduzindo o valor. Mas eu já atendi eventos de 10. Não é o ideal porque fica um custo bem alto. Bem alto. Mas a partir de 20 eu acho que é bem Que bacana porque usa todo o Todo material. o material Isso. deles, né? E vai as tábuas, vai tudo que a gente faz no Bom & Beer, a gente leva para casa do Nós cliente. podemos fazer eu já tô evento. sentindo o cheirinho de churrasco. Cheirinho de Rô, você não tá churrasco. sentindo? E temos, falando em negócio, nós temos os eventos no Bom & Beer. Ali na loja corporativos. Isso. Que Na loja das legal. Mercedes e na loja do Cabral, são lojas mais fáceis do que no shopping de Aham. fazer. Então, na Mercedes tem um salão exclusivo para isso, que é o Jardim Bom & Beer. Então, tem TV, tem toda a estrutura para eventos Vamos fazer um corporativos. evento do Quem Sabe Pode. lá. Vamos sim. Vamos fazer. E no Cabral também. Que legal. Tem Telão, sistema que a de Nath som. falou, nós temos também os cursos do Vitor. Tem o Vitor Convida, que daí o Vitor convida um chefe de cozinha da cidade para cozinhar em 4 mãos com eles. Puxa, que legal. legal. E tem também as crianças agora, né? Esse é o produto mais novo. A gente tem um kit que é muito parecido, não vou falar, mas uma caixinha que vem um hambúrguer, a batata frita e um suco. E na loja do shopping, a gente consegue atender os aniversariantes do Hot Zone. Que legal. Ai, que legal. Então, Gente, muito a gente legal. fez já alguns aniversários lá e ficou muito legal, porque o Hot Zone oferece a estrutura, mas ele não oferece a alimentação. Então, E aí vocês fazem uma parceria. a gente, na verdade, a contratação é direta, né? Uhum. Acaba sendo o aniversariante, a família do aniversariante contrata, mas a gente consegue levar todo o lanche para as crianças e é incrível. Nossa, né? Vocês estão de parabéns, gente, é uma Obrigado. aula de empreendedorismo. É, E muito todos bom. os Com certeza. empreendedores que a gente traz aqui, a gente faz uma pergunta sobre empreendedorismo para essas pessoas darem 3 dicas de como empreender no Brasil, porque a gente sabe que é difícil. Quais são as dicas de ouro, gente? De ouro, Alessandra, de ouro, as melhores. Nossa. Acho que resiliência é uma delas. Acho que deve todo mundo falar isso. Não? Persistência tem muito. Meu Deus, me ajude. Eu acho que é humanização, né? Eu acho que é você se colocar um pouco no lugar do outro. Isso E É a valorização das pessoas, né? Você entender que você não faz nada sozinho. Eu acho que é você tendo essa noção
já é meio caminho andado, né? Sim. Isso quase ninguém fala. Porque eu acho que, juro por Deus, é o mínimo, Sim. entendeu? A não ser que você vai fazer um negócio teu. Eu vou empreender pra mim, vou fazer um negócio que Ou só que não precisa de precisa de mim. mão de Mas não obra, né? existe, né? Não existe, não existe, entendeu? não Então, existe. Se não tiver terceira, não tem problema. A gente aceita as duas. Se eu lembrar, eu falo. Quer terminar o nosso bate-papo? Se eu lembrar, eu Mas eu falo. acho que a gente Gente, já tá foi um pro final. prazer Foi recebê-los ótimo. aqui. Obrigado. A gente espera que tenhamos a parte 2, né, com a Anastácia também, conversando sobre mulheres à frente do churrasco. Quem sabe não. trazer o Vitor pra contar um pouquinho Com também. Nossa, com certeza. Vamos ficar lisonjeadas com a não, presença vamos ver se dele. ele conta a mesma coisa que a gente. Vamos ver. exato. E Sob eu o ponto acredito de que em vista breve a dele. gente vai se ver lá no curso, viu? Que eu fiquei muito Ai, que interessada. legal. A Vou Ana vai fazer. estar lá, a Ana adora. Não, adora você vai churrasco. junto. É, Ai, vai ser um amiga, prazer tô com receber 2 vocês. filhas. Do Vamos junto, cachorro. levamos as meninas. Deixa Levamos as o meninas. Alisson cuidando. O É, Alisson deixa vai- eu cuidando. Gente, foi um Ai, vamos fazer prazer, um viu? Vamos fazer um Ai, brinde. prazer é nosso. Ai, peraí, deixa eu... Vamos fazer um brinde, mas a gente trouxe um presente. Ai, que delícia! churrasco! Tem que tomar. Tem que tomar, tem que tomar. Ai, gente. Que delícia. Compra cada uma, né? Gente, É. que bate-papo. Aqui, ó, eu dei na Ai, sacola, adorei. eu já dei na sacola. Nossa, amiga, olha. E um bonezinho. É boembira. A cerveja veio, a carne não veio, mas Não, a carne... mas a carne a gente vai lá. Ai, que lindo! Nossa, gente, Gente, muito maravilhoso. obrigada. Amei. Impecável, vocês estão de parabéns.